Dando sequência ao nosso estudo sobre interpretação geométrica das raízes, vamos aprofundar mais um pouco aqui essa situação. Para isso, vamos recordar o que já foi abordado anteriormente, mas de forma mais detalhada. Temos aqui interpretação geométrica das raízes. Vamos ter que levar em conta o que para fazer essa interpretação geométrica? Já foi trabalhado na função quadrática, que o gráfico da função quadrática temos que é uma parábola, que pode ter a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Agora, quem que vai dizer isso? Se a concavidade é para cima ou para baixo? Vai ser o valor de A. Não esqueça, se A for maior do que zero, quer dizer que A é positivo. Se A for positivo, a concavidade é voltada para cima. Assim, todos esses itens aqui, ó, separando, ó, tem a concavidade voltada para cima. Por quê? Porque A é maior do que zero. Agora, quando na função quadrática, a função chamada função quadrática ou função de segundo grau, esse A for menor do que zero, a concavidade é voltada para baixo. Como é a concavidade para baixo? Esse aqui, ó. Olha a forma da curva, como é que está. Chamando concavidade voltada para baixo. Assim, temos três situações com a concavidade voltada para cima e três situações com a concavidade voltada para baixo. Olha, quem vai informar isso para você na função quadrática é o valor de A, negativo ou positivo, porque A é sempre diferente de zero. Ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. Porque não esquecendo, a função tem esse formato, y ou f de x. Tanto vai ser y ou f de x. É igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui é a representação de uma função quadrática em relação à variável x. E aqui temos o valor de y. Temos o domínio e o conjunto imagem. Para cada valor de x, um valor de y. Se em relação à variável x, temos a função quadrática ou função do segundo grau. Quem são os coeficientes? Coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Esse coeficiente A vem sempre junto de x elevado ao quadrado, da variável x ao quadrado. Esse A é sempre diferente de zero. Se ele for positivo, concavidade para cima. Se ele for negativo, concavidade para baixo. Aqui é o esboço de um gráfico que representa uma função quadrática. Além do sinal de A, você vai ter que levar em conta o valor do delta para saber o esboço do gráfico. Se o delta, que chama de discriminante da equação, que no estudo das raízes da equação, você calcula o delta e depois você calcula x' e x2'. Que aí você encontra as raízes da equação, que é o valor que torna y igual a zero. Quais são os valores de x que torna y nulo? Aí chamam as raízes da equação, que é o valor que intercepta o eixo de x, quando tem raiz para os números reais. Assim, com base nisso, nas raízes, você vai ver o delta. Se o delta for maior do que zero, delta positivo, você tem que x' é diferente de x2'. Já foi trabalhado isso anteriormente. Delta maior que zero, x' diferente de x2'. Duas raízes. A parábola corta duas vezes o eixo de x. Então, para quem são as raízes? É o ponto onde a parábola corta o eixo de x. Quando delta for igual a zero, observe que a parábola tangencia o eixo de x. Significa que você tem uma única raiz, ou chamamos de raiz dupla. Por que isso? Que x' é igual a x2'. X' igual a x2'. Só que aqui a concavidade é para cima e aqui é para baixo. Aqui é a mesma coisa, para cima e para baixo. Porque quem vai dizer a concavidade, não esqueça, é o sinal de A. Quem vai dizer o formato aqui em relação ao eixo de x, como se ela corta duas vezes, se ela tangencia ou se ela não toca o eixo de x, vai ser o delta. Aqui delta é maior que zero, aqui delta é igual a zero, tem uma única raiz. Aqui temos duas raízes, uma única raiz, e aqui não temos raízes reais. Assim, delta é menor do que zero. Delta é negativo. Quando o delta for negativo, a concavidade é voltada para cima por causa do A. Não toca o eixo de x porque o delta é negativo, não tem raízes reais, não tem valores reais no eixo de x. Assim, tem raízes aqui? Não. Tem raízes aqui? Não. Qual é a diferença de um para o outro? Porque A é positivo e A é negativo.
Assim, vamos agora trabalhar fazendo o quê? Situações onde eu vou identificar uma dessas 6 situações que podem acontecer para a representação do esboço do gráfico de uma função quadrática ou função de segundo grau. Vamos resolver. Determina as raízes, se houver, no caso, né? E esboça os gráficos, levando em conta o sinal de A, como já foi dito. Disso aqui foi informado que o sinal de A é importante para dizer como é que vai ser a concavidade. Assinalando apenas as raízes. Assim, no esboço do gráfico, eu não preciso colocar vértice, nem o ponto C, nenhum outro elemento. Basta você identificar no esboço gráfico as raízes, caso obtenha elas assinalando no gráfico das funções. Primeira função, y é igual a menos 1x ao quadrado, menos 1x mais 6. Observe que aqui é uma função quadrática, onde eu tenho os coeficientes a, que é igual a 1, sendo negativo, não pode esquecer o sinal. B também é negativo, sendo menos 1. Assim, menos 1 e menos 1. E C, que é o termo independente, que até o ponto da parábola corta o eixo de y, ele corresponde a 6. Mas aqui na questão eu vou procurar as raízes, que é o ponto da parábola corta o eixo de x. Então, onde é que ela intercepta o eixo de y? No mais 6. Mas eu não vou identificar no gráfico isso, eu vou só colocar somente as raízes e analisar se a concavidade é para cima ou para baixo. Será um desses modelos que estão aqui expostos. Vamos para isso calcular o delta da equação. Delta é quem? B ao quadrado menos 4AC. Delta será igual, quem é B? Menos 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes C, que é 6. Delta corresponde 1 elevado ao quadrado é 1, é positivo porque é elevado ao quadrado, multiplicando os 3 elementos, menos com menos, mais 4 vezes 1, 4, 4 vezes 6, 24. Assim, delta, que é o discriminante, corresponde a 25. Não esqueça, delta é B elevado ao quadrado menos 4AC. Primeiro resolve a potência, depois as multiplicações. Tome cuidado com os sinais. Assim, delta corresponde a 25. Se delta corresponde a 25, eu tenho que determinar quem são as raízes. Porque quando delta é maior que zero, você tem duas raízes diferentes. E o valor de A, como aqui é negativo, já sei que a concavidade é para baixo. Se o modelo do gráfico que eu vou esboçar é esse. Concavidade para baixo, porque A é negativo. Delta deu maior que zero, tenho duas raízes, mas vamos identificar quem são elas. Para isso eu vou usar a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos, raiz de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. X será igual a menos da fórmula, quem é B? Negativo entre parênteses, menos 1, mais ou menos, raiz de delta corresponde a 25, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, que é A, menos 1, é negativo, entre parênteses. X será igual, resolvendo a equação, menos com menos, mais ou menos, raiz quadrada de 25 corresponde a 5, dividido, mais com menos, dá menos, 2 vezes 1, 2. Assim eu vou ter 1x', que vai ser 1 com mais 5, dividido por menos 2. Olha isso lá embaixo. Resultado, aqui vai dar 6 dividido por menos 2, que corresponde mais com menos, dá menos 6 dividido por 2, 3. E o outro, que é x, 2 linhas, que será igual a, resolvendo a questão, você vai ficar com 1 menos 5, dividido por menos 2. Se eu estava devendo 5, paguei 1, fiquei devendo 4. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Dividido por menos 2. Menos com menos mais, 4 dividido por 2 dá 2. Assim, quem são as raízes dessa função quadrática? Assim, as raízes da função são os valores que tornam essa função igual a zero. Assim, quem são os valores que tornam essa função igual a zero? Aí você encontrou as raízes da função. Que aqui você poderia ter expresso ela em forma de equação, que é menos 1x ao quadrado, menos 1x mais 6, que é igual a zero. Aqui ele está em forma de equação. Mas eu posso abordar de maneira direta, já sabendo que y é igual a zero. Você encontra o valor de x', x 2', corresponde a menos 3 e mais 2.
Como pediu para fazer o esboço do gráfico, aí eu vou fazer o esboço do gráfico, aonde eu tenho que utilizar as raízes. Observe que você tem aqui x' e x duas linhas, aonde um é negativo e o outro é positivo. Vamos colocar aqui, ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui 3, aqui ó, 1, 2. Assim aqui eu vou marcar o número 2, positivo, e aqui é menos 3, negativo, porque aqui na reta numérica, aqui são os positivos, desse lado os negativos. Observe que o modelo vai ser esse, porque A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Assim eu tenho o esboço da parábola, onde ela tem esse formato aqui. Assim eu tenho que A é menor do que zero, concavidade para baixo. Deixa eu colocar esse menos 3 desse lado aqui. Menos 3. Aqui o ponto, aqui é menos 3 e esse valor é 12. Assim, quem são as raízes da função quadrática aqui? Mais 2 e menos 3, concavidade para baixo. Agora, dando sequência ao nosso estudo, vamos fazer o esboço em relação a essa outra função quadrática. Temos a seguinte situação aqui, foi colocada. Temos essa função quadrática, onde você tem que A é igual a menos 5, B será igual a 1 e C será igual a menos 8. Assim, coeficiente A, B e C. Aqui eu vou colocar aquela é o valor de x que anula a equação, a função. Quais são os valores que anulam a função? Aí eu vou achar as raízes. Para isso, quem é o delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta será igual, quem é b? 1 elevado ao quadrado menos 4 vezes a, que é o valor de a? O valor de a é menos 5. Em parênteses, que é o valor de c? Menos 8. Delta será igual a 1 elevado ao quadrado é 1. Menos com menos, mais. Mais com menos dá menos. 4 vezes 5, 20. 20 multiplicado por 8 dá 160. Assim, delta será igual. Sinais diferentes, subtrai e dá um sinal do maior. 160 tira 1 vai dar menos 159. Observe que o delta deu negativo. Quando o delta é negativo, não esqueça que você vai ter uma dessas situações aqui, ó. Não tem raízes reais. Ou para cima ou para baixo. Como é que eu vou saber? Eu vou observar o sinal de A. Se A é negativo, a concavidade é para baixo. Assim, o esboço do gráfico vai ser aquele item onde você tem aqui o X e aqui você tem o Y. E a concavidade é voltada para baixo. Assim, ó, não toca o eixo de X, porque não tem raízes reais. Como A é negativo, aqui não esquecendo que o A aqui é menor do que zero. Por isso que a concavidade é para baixo. Como não tem raízes reais, não toca o eixo de X. Vamos agora fechar com esse item C. Para isso, então, novamente, vamos determinar o valor de X, que torna a função nula, que é y igual a zero. Assim, eu tenho o seguinte. Quem é o coeficiente A? É 1. Quem é o coeficiente B? É menos 10. Quem é o coeficiente C? 25. Vamos fechar com esse item C. Estamos já concluindo. Assim eu tenho aqui que delta será igual a B ao quadrado menos 4AC. É o discriminante da equação. Delta é igual, quem é B? Menos 10, entre parênteses, ao quadrado, menos 4, vezes A, que é 1, vezes o valor de C, que é 25. Delta, que é o discriminante, 10 vezes 10 corresponde a 100. Tem que ser positivo porque é elevado ao quadrado. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 25 corresponde a 100. Delta, 100 menos 100 é zero. Observe que delta nulo. Quando delta é nulo, significa que tem uma única raiz, ou chamamos de raiz dupla. Vamos achar quem são essas raízes que são chamadas de raiz dupla. Aí, para achar, você vem para a fórmula de Bhaskara. X é igual a menos B, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes A. X será igual a menos, quem é B? Menos 10, entre parênteses,
mais ou menos raiz de delta, que é 0, tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A, que é 1. Assim, resolvendo, x será igual a menos com menos dá mais, vai dar 10, mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, tudo isso dividido por 2 vezes 1, que é 2. Se eu somar com 0 ou subtrair com 0, as raízes não irão mudar. Assim eu posso dizer que x' é igual a x duas linhas, raiz dupla, uma única raiz, que eliminando o 0 vai ficar 10 dividido por 2, que é igual a 5. Assim eu tenho uma única raiz. Assim, como é que fica o esboço do gráfico? Observando o item anterior, foi abordado, quando delta é igual a 0, temos o seguinte, ou concavidade para cima ou concavidade para baixo, devido ao sinal de A. Como delta é nulo, tem que tangenciar o eixo de x. Assim aqui você tangencia, tem uma única raiz. Assim o resultado de A positivo para cima, A negativo para baixo. Mas o delta sendo igual a 0 tem que tangenciar. Assim eu já sei que o delta é igual a 0 vai tangenciar. Como A é positivo, vai ser concavidade para cima. Assim o esboço do gráfico, você tem o eixo de y e tem o eixo de x. Aqui é x e aqui você tem o valor de y. Concavidade para cima, a concavidade, sendo que ela está o quê? Tangenciando. Assim aqui você tem a raiz, que é a raiz dupla, uma única raiz, que aqui é x', que corresponde ao valor de x duas linhas, que corresponde aqui no item a 5. Assim, que é a raiz dessa função que torna ela nula é x igual a 5. Assim, quando x igual a 5, a função é nula para o valor de y. Já no item C, você não tem esse valor de x que anula a função, porque o delta deu negativo. E no item 1, você tem que o delta deu positivo, você tem duas raízes distintas e diferentes. Aonde a concavidade foi para baixo, porque A é negativo. A é negativo, para baixo. A é positivo, para cima. Assim, procure revisar direitinho a abordagem desse estudo sobre interpretação geométrica das raízes da função quadrática. Procure refazer as questões você mesmo, para que você possa realmente fixar essa diferença entre o delta e o valor de A a partir das raízes da função quadrática.